está frio, úmido, escuro. Porém, existe paz aqui dentro. É um silêncio estranho, um silêncio ensurdecedor. Porque quanto mais quieto eu fico, mais tempo eu tenho para pensar naquilo que eu fiz. Eu só queria morrer, mas o autor da vida tinha planos para mim. Meu nome é Jonas, profeta do Deus Altíssimo, instrumento do Senhor. Ele fala comigo e eu ouço a sua voz. Todas as vezes Ele diz: levanta-se, e eu me levanto. Ele diz: dispõe-te. Mas dessa vez não foi assim. Eu confesso que estava até animado. Eu queria saber qual era a missão. Mas quando eu entendi o chamado, no meu coração eu disse não. Naquele dia, o Deus Altíssimo diz: Jonas, filho de Amitai, vai depressa para a grande cidade de Nínive. Você vai clamar contra aquele povo. Diga que a maldade daquele povo chegou aos meus ouvidos. Nínive, a capital da Assíria? Não, eles são nossos inimigos. Você conhece os ninivitas? São homens cruéis, maus por natureza. Eles são impiedosos. Eles não têm amor algum. Quando pegam um prisioneiro, inclusive os profetas. Nínive não. Foi quando eu resolvi fugir de Deus. Primeiro eu desci para Jope, uma cidade bela, cidade portuária, cidade de grandes oportunidades. Era ali em Jope que chegava a madeira que vinha do Líbano. Em Jope você encontrava diversos guichês. Eram vários destinos. Um lugar bom para me misturar. Foi num guichê em Jope que eu negociei o meu chamado. Eu tinha que tomar uma decisão. Eu perguntei: para onde vai esse navio? E eles falaram: para Tarsis. Que ótimo! Nínive ficava a leste, Tarsis a oeste. Tarsis ficava no fim do mundo, um lugar paradisíaco, exótico, tanta coisa para se explorar em Tarsis. Eu não pensei duas vezes. Eu comprei a minha passagem e entrei naquele navio de passeio. Eu procurei um lugar quieto. Eu desci para o porão, porque eu queria dormir. Eu pensava que se tão somente eu dormisse, aquela voz que confrontava o meu coração iria desaparecer. Eu caí num sono profundo. Eu achei que eu poderia me esconder de Deus. Mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E ali Ele me encontrou. Enquanto eu dormia, Deus enviou uma forte tempestade, que abalou o oceano. Os marinheiros ficaram apavorados. Começaram a jogar todas as cargas para fora, e eles achavam que o barco iria quebrar ao meio. Então eles desceram até o porão e me acordaram. E disseram: quem é você? De onde vem? Clame ao seu Deus, porque todos vamos morrer. Foi ali que eu me apresentei. Eu disse: eu sou hebreu.
e eu sou servo do Deus Criador dos céus, do mar e da terra firme. Eu estou fugindo do meu Deus, e o que está acontecendo é culpa minha. Todos que estavam no navio temeram a Deus, e eu disse: joguem-me ao mar, só assim ele vai se aquietar. Eles fizeram de tudo para que não me jogassem ao mar, mas quando viram que era impossível, eles me arremessaram. Enquanto eu caía e afundava no mar, eu pensei: finalmente vou pôr um fim ao meu chamado. Eu só queria morrer. Mas o autor da vida ainda tinha planos para mim. Ele enviou um grande peixe que me engoliu, e aqui estou, pelo menos há 3 dias. Está frio, úmido, escuro, mas ainda existe silêncio, e é nesse silêncio que eu encontro lugar para falar com meu Deus. Na minha angústia, eu clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu. No ventre do abismo, eu gritei, e o Senhor ouviu a minha voz. Por isso, com voz de gratidão, eu obedecerei o sacrifício, e o voto que eu fiz, eu cumprirei. Tua, Senhor, é a salvação. Esse Jonas no ventre do grande peixe é uma imagem muito familiar para todos nós. Nós ficamos à vontade com ela, não apenas porque ela é uma grande narrativa, inclusive popular no mundo infantil, não apenas porque nós temos as representações pictóricas de um Jonas com algas na cabeça, não apenas porque é uma narrativa espetacular e fantástica que realmente chama a nossa atenção. A narrativa de Jonas impacta o nosso coração porque ele é o profeta da contradição. Ele é o profeta que está sempre no ambiente da mais profunda tensão: obedecer a Deus ou fugir da vontade dele, assumir a vocação ou desertar de todo o chamado. Jonas é esse, que muitas vezes se encontra naquela situação entre sigo o caminho da minha razão e tenho pelo menos coerência nas minhas ações, ou me lanço ao desconhecido e misterioso e me agarro às promessas que me foram feitas. Jonas também se pergunta: devo ser coerente, ter bom senso para não assumir esses riscos, ou devo ser ousado e corajoso ao ponto de assumir todo e qualquer risco? Devo me apegar às informações que eu recebi sobre a grande cidade de Nínive, ou devo me lançar às promessas que Deus tem sobre esse povo? Jonas é o profeta que está em constante tensão entre obedecer a Deus ou fugir da vontade dele, entre aceitar a vocação ou assumir a deserção. Jonas é interessante para todos nós, não apenas porque é uma figura, mas porque é a nossa própria vida ilustrada, representada, escrita. Essa própria vida de Jonas que também se transfere ao nosso coração, porque todos nós, você que está lá atrás, você que está aqui na frente, eu que estou aqui, todos nós vivemos na constante tensão entre obedecer a Deus ou fugir da sua vontade, aceitar o seu chamado, sua vocação, seu propósito para a minha vida, ou desertar de toda e qualquer promessa e assumir o meu próprio destino. Você e eu somos mais Jonas do que imaginamos. Por isso que essa imagem faz tanto sentido para nós. Por isso que contamos ela com certa facilidade. Por isso que ela não sai da nossa mente. Porque o sangue de Jonas também corre na nossa veia. O coração de Jonas parece pulsar e bater dentro do nosso peito.
A mente de Jonas parece ainda nos trair e nos fazer tomar decisões impensadas e totalmente incoerentes à presença de Deus. Essa história é a história sua e minha, de alguém que, pegando o caminho errado, tentando construir o seu próprio destino, foi parar no fundo, não de um ventre de um grande peixe, mas no fundo de um poço, onde o propósito, o senso de chamado, a vocação na vida parece fazer sentido algum. Para isso, a gente precisa olhar que esse texto apresenta para nós um movimento, onde o profeta não chega ao ventre do grande peixe por um acaso. Tratam de pequenas escolhas que estão sendo feitas em todo o cenário, ao ponto de ele chegar a essa condição que nós acabamos de ver nessa história ilustrada e que ouvimos aqui agora há pouco. Eu quero convidar você a ler o texto de Jonas, capítulo de número 1, que mostra o registro do início da história do profeta fujão, do profeta contraditório, do profeta que vive entre a tensão da vocação e da deserção. Vamos lá? Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou rumo a Tarsis para fugir do Senhor. 3 cenários, 3 ambientes se apresentam aqui para nós: Jope, Tarsis e Nínive. E a atitude desse profeta é de descer até Jope. Por que ele vai até aquele lugar? Jope fica a 50 quilômetros de Jerusalém, onde o profeta estava, onde ele exercia o seu ministério, onde era a igreja dele. Jope é um lugar paradisíaco, é um lugar que dá com a sua orla para o mar Mediterrâneo, aquele mar azulado, aquele azul lindo, que traz aquela impressão de que está tudo bem e de que a vida ali pode ser realizada. Eu já estive em Jope, já fui conhecer esse lugar, fisicamente. Estive lá e pude ver com os meus próprios olhos que se trata de um lugar agradável, com a brisa do mar e com uma bela vista da paisagem vista de cima. Mas eu também já estive em Jope, no meu mundo existencial. Também já experimentei estar lá negociando algumas passagens. Sim, porque eu também recebi chamado do Senhor. E por algumas vezes, uma delas muito especial, quando começou o meu ministério pastoral, eu fui até Jope para tentar resolver um problema, porque eu disse: Senhor, o meu sonho, o meu destino, o meu desejo é ser jogador de futebol. Foi para isso que eu treinei, foi isso que eu construí no meu imaginário, e é para lá que eu estou indo. Então, Senhor, eu vou descer até Jope, vou comprar uma passagem, e sobre ministério a gente conversa depois dos 30 anos, quando eu aposentar. Mal sabia eu que ao descer em Jope, o Senhor estaria me encontrando também, porque naqueles guichês a gente encontra facilidade de compra de passagem. Rapidamente alguém já me convidou, rapidamente um time abriu as portas, e rapidamente lá estava eu buscando o meu sonho novamente, distante da vocação e do chamado. Jope tem dessas, queridos. Jope é um lugar onde a negociação do chamado acontece com uma facilidade incrível. Há uma abundância de destinos para você. Para onde você quer ir? Para a sua prosperidade financeira? Nós temos destinos também em Jope. Onde você quer ir? Para o seu prazer sexual? Jope é um lugar onde vende passagens para muitos lugares. Veja bem, Jope não traz esse lugar, Jope te leva até lá. Jope é o caminho, é o guichê, é o ticket, é a venda. E não são poucas as pessoas que vão até Jope para fazer uma negociação provisória e acabam assumindo um destino completamente diferente em suas vidas. Quantos de nós não vamos até Jope para negociar no guichê a nossa própria vocação, o nosso chamado e a nossa vida? Porque em Jope nós podemos escolher o destino. E não tem coisa mais bonita do que a sociedade pós-moderna e neoliberal diz para você e para mim: escolha o seu destino. O homem, senhor de si mesmo, o homem, empreendedor de si próprio. Você é o senhor da sua história. Isso é Jope. Escolha o seu destino e você chegará. Isso é o homem do guichê dizendo: boa tarde, seja bem-vindo, qual destino você terá essa tarde? Em Jope, a gente até quer fazer a vontade de Deus,
desde que a gente escolha o destino. Você jovem que me ouve, adolescente, você que entrou aqui talvez pela primeira vez, em Jope, a gente até quer fazer a vontade de Deus, mas desde que o destino a gente possa escolher. É para lá que eu estou indo, Senhor. Então, que o Senhor venha me abençoar. Em Jope, nós podemos escolher pelos cartazes, os luminosos, que aparecem para nós piscando e como uma voz propagandista dizendo: escolha o melhor destino e desfrute as suas férias, desfrute a sua viagem. Ah, como é interessante a caminhada em Jope, as negociações que lá acontecem, e quantas pessoas estão ali tentando negociar a sua vida em Deus pelo seu próprio destino elegido. Gente que elegeu o caminho que quer ir, gente que escolheu para onde quer se posicionar, gente que escolheu o que quer fazer, acabou desertando da vontade de Deus e assumindo voluntariamente o caminho da desobediência. Você é um desses que vai a Jope, porque lá você pode escolher o destino? Não somente isso. Em Jope, o cliente tem sempre razão. Jope é um lugar de atender a clientela. E o cliente, nesse caso, é uma pessoa de alta estima. Lá eles não vão perguntar o porquê que você está indo para aquele destino. Você acha que, em algum momento, Jonas foi contrariado ao comprar sua passagem para Tarsis? Será que alguém lá em Jope olharia para aquele homem e dizia: olha, você é um profeta do Senhor, fiquei sabendo do seu chamado para Nínive, o que você está fazendo com uma passagem para Tarsis? Você acha que alguém no guichê de Tarsis falaria para Jonas: o quê? Você fugindo da presença do Senhor? Não, eu não te venderei uma passagem dessas. Não. Em Jope, o cliente tem sempre razão, ele não pode ser contrariado, ele não pode ser exposto. E quantos de nós temos esse lugar e esse ambiente? Encontramos pessoas que não nos ofendam, círculos sociais que não nos constranjam, igrejas que não nos confrontem, mensagens que adulem o nosso ego e que não nos coloquem numa crise ou num conflito pessoal para considerar e refletir sobre a nossa própria vocação. Queremos Tarsis, onde ninguém pergunte sobre nós, ninguém se constranja com o que estamos fazendo e ninguém se importe para onde estamos indo. Eu falo a jovens que talvez criaram um grupo social de pessoas que em nenhum momento questionam a sua atitude. Eu falo a homens que estão posicionados num ciclo de amigos que não fazem confronto nenhum com as suas práticas. Porque em Tarsis, ou melhor, em Jope, ali, comprando a passagem, você fica à vontade, ninguém te constrange. Ninguém te confronta. É bom ficar ali. Ninguém vai perguntar para você nada sobre os seus negócios, está tudo bem. Se você quer ter esse relacionamento, seja feliz. Inclusive, em Tarsis, a proposta é que você seja feliz, e Jope vende a passagem para lá. Não importa se você vai destruir seu casamento, lá em Jope, está pronta a passagem. Não importa se você vai comprometer a sua integridade, em Jope, você pode adquirir seu ticket facilmente. Não importa se você vai comprometer a sua família do futuro, se deitando com um homem que ainda não é o seu marido. Em Jope, você pode parcelar em 10 vezes. Inclusive, em Jope tem todas as facilidades para o cliente. Aceita Visa, Master, Diners Club, American Express e qualquer tipo, até ticket de alimentação eles aceitam. O que você precisar para se desviar da vontade de Deus, Jope vende. E talvez você não se deu conta, e talvez não tenha percebido, que os movimentos que você está fazendo são de compra de passagem para longe de Deus. Porque o cliente tem sempre razão. Seria você um desses? Seria eu um desses? Que compra passagem porque eu tenho a certeza de que eu tenho sempre razão e sei para onde estou indo e qual é o melhor destino? Mas cuidado, hein? Se você acha que você pode escolher o destino e pode ter a razão sem pagar o preço, você está redondamente enganada. Porque se você quer andar assim, tem que pagar o preço. Se você quer ser um cliente Platinum, você tem que pagar o preço. Quer ser um cliente Premier, você tem que pagar o preço. E aqui está um homem que precisou pagar a sua passagem. Você está vendo o texto aí? E Jonas pagou a sua passagem. Eu estou falando com pessoas aqui essa noite que estão pagando um alto preço porque resolveram negociar em Jope. No começo parecia apenas um destino, mais um. Só que agora o pagamento caiu. A fatura chegou.
o boleto se apresentou. Talvez você está vivendo a distância dos seus filhos, porque a passagem que você comprou em Jope pediu um preço. Talvez o casamento foi por água abaixo, porque em algum momento você negociou e o preço veio a ser cobrado. Talvez a sua saúde, talvez a sua fé, talvez até mesmo sua integridade esteja sofrendo com penas e com juros elevadíssimos, porque em Jope, embora você possa escolher o seu destino, continua sendo um preço elevado demais. Porque em Jope, embora você tenha sempre razão e ninguém vai questionar suas atitudes desde que você seja feliz, o preço é elevado demais. Será que vale a pena? Mas não só de Jope vive Jonas, vive também de Tarsis. E o texto diz que ele decidiu, antes de chegar em Jope, que ele já ia para Tarsis. Veja bem, ele não chegou procurando os destinos, ele chegou decidido a ir para esse lugar. E por que você acha que ele queria ir lá? Bom, nós temos algumas hipóteses. Primeiro, em 1º livro de Reis, capítulo 10, versículo 22, diz que Tarsis é a primeira menção e a única menção que se faz das Escrituras, além de Jonas, sobre Tarsis. Lá ele vai buscar ouro, prata, pavão, marfim e macaco. Lugar exótico, lugar que oferece muitas novidades, lugar de prosperidade e de facilidades. E mais do que isso, Tarsis era o fim do mundo. Por isso que quando ele recebe o chamado, vá para Nínive, ele escolhe ir para Tarsis. Eu trouxe um mapa para você entender o que está acontecendo aqui. Às vezes a gente lendo a Bíblia não percebe e não compreende. Mas dá uma olhada nesse mapa, por gentileza. Olha a diferença. De Jope para Nínive, aproximadamente 250 quilômetros. De Jope para Tarsis, 3.000 quilômetros. O rumo ao desconhecido. Ou seja, quando Jonas toma a decisão de ir para esse lugar, ele está dizendo, eu quero ir o mais longe possível de Israel, da terra de Deus, da presença de Deus. Porque se Deus está em Jerusalém, eu quero estar em Tarsis. Muitos de nós fazemos esse movimento, queridos irmãos e irmãs. Nós vamos a esse lugar porque nós queremos as novidades que lá tem. Tarsis é um lugar de exótico, de novidade, de coisa diferente. Lá em Tarsis, as meninas usam cropped. É festa! Lá em Tarsis, as pessoas colocam algumas perucas diferentes, mostram o seu corpo, dançam sensualmente. Em Tarsis tem carnaval! Em Tarsis tem algumas bebidas diferentes que não se faz em nenhum outro lugar do mundo. Vamos a Tarsis, vamos experimentar. Em Tarsis tem alguns entorpecentes, umas balinhas que as pessoas ficam animadas. Em Tarsis se vende felicidade. Lá não existe esse negócio de macho ou fêmea. Lá tudo é possível. Que tal ir visitar Tarsis? Porque Tarsis é a cidade da novidade. Alguns que foram lá não voltaram mais. Alguns dos nossos filhos, alguns dos maridos, das esposas, algumas pessoas que foram brincar com a novidade de Tarsis, não voltaram. Porque esse é o grande desafio. A gente atender ao chamado de Deus e a entender também que o bom e velho evangelho que nos conduz, é o bom e o velho evangelho que é um instrumento para nos levar à vontade de Deus. Caso contrário, essa busca frenética por novidade vai nos matar. Literalmente, emocionalmente, espiritualmente, essa busca por Tarsis vai nos matar. Eu quero contar um exemplo aqui. Eu pastoreei um jovem, cuidei, vi esse jovem entrando para a comunidade, vi esse jovem se envolvendo com a comunidade, mas também vi esse jovem começando a se afastar, indo para Jope. Um dia ele comprou a sua passagem para Tarsis. Nós estávamos num lugar e recebemos a notícia que Tarsis tinha destruído a sua vida. Numa brincadeira, numa noite qualquer, como muitos de nós flertamos, achando que será só mais uma noite, só mais um dia, só mais um momento. Tarsis tem desse costume de não permitir pessoas voltarem de lá, com sobriedade, com vida, com integridade. Por que nós buscamos tanta novidade, queridos? Por que você está na busca dessa? Por que o evangelho não basta? Por que a vida com Deus não basta? Por que o chamado de Deus na sua vida não basta? Por que brincar com Tarsis?
A novidade é sempre cruel e insuficiente. Basta você conquistá-la para saber que ela se tornou antiquada. Irmãos, eu lutei, economizei e me preparei para comprar o iPhone 13. Para descobrir que tem o iPhone 15, meu Deus do céu. E que tal o 16? Nunca acaba nesse mundo a sede por novidade. Nunca acaba nesse mundo a sede pelo exótico. Mas e o bom e velho evangelho? O bom e o simples evangelho? Para que negociar nossa vida, se podemos fugir desse lugar de facilidades, de novidades que Tarsis oferece? Mas mais interessante, Tarsis é o lugar da fuga da presença de Deus. Tarsis é o lugar do afastamento, onde as pessoas vão para lá buscando que não se vejam e não estejam em nenhum momento conflitadas com a presença do Senhor. Então a gente compra a passagem. Senhor, eu vou para Tarsis, porque eu só preciso entrar nesse site. Senhor, eu vou para Tarsis, porque eu só preciso conversar com essa pessoa na rede social. Senhor, dá um tempo. Eu vou para Tarsis, porque eu preciso fazer esse negócio. Ô Senhor, eu vou para Tarsis, porque eu preciso falar da vida desse líder aqui. O tempo todo. O nosso desejo de comprar uma passagem para fugir da presença do Senhor. E que infantilidade é essa? Quando a gente lê esse texto de Jonas dizendo, para fugir da presença de Deus, não parece uma tolice? O que dizer de nós, irmãos? Quando nós compramos essa passagem, pretendendo fugir da presença de Deus, mas o Salmo 139 diz, para onde fugirei do teu Espírito? Para onde me ausentarei da sua face? Se subo no mais alto, lá tu estás. Se no mais embaixo arma a minha cama entre os mortos, tu estás lá também. Se pego as asas da alvorada e vou ao oriente, até ali a tua mão me guiará. A presença do Senhor, ela perscruta cada espaço da nossa vida e cada espaço do nosso coração. Portanto, não pense de que comprando passagem para Tarsis, você estará isenta ou isento dos olhos do Senhor. Isso não é para trazer temor. Não é um Deus castigador, não é aquele Deus ranzinza, mas é um Deus amoroso que olha por você e diz, não vá para Tarsis. O que você está fazendo aí, meu filho, achando que está longe de mim? Porque onde você foi, olha o meu chamado na sua vida, olha o meu propósito, olha o meu sonho. E talvez você não esteja percebendo isso. Tarsis é o lugar da distância de Deus. A questão é o seguinte, no meio do caminho, como diz Drummond de Andrade, havia uma pedra. Havia uma pedra no meio do caminho. Contextualizando a palavra de Deus, no meio do caminho, havia um grande peixe. Havia um grande peixe no meio do caminho. E Jonas cumpre o seu chamado. Sim, o Jonas chega a Nínive. Mas pastor, o que aconteceu? Ele não comprou sua passagem em Jope? Ele não foi para Nínive? Ele não foi para Tarsis? Como que ele chega em Nínive? Ele chega de carona. Ele chega de Uber. O primeiro Uber aquático da história humana. Só que antes de chegar de Uber, ele tem que experimentar o que muitos de nós, infelizmente, precisamos passar para encontrar de novo o caminho da vocação. Quer ver? Jonas capítulo 1, versículo 4 diz assim, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco estava prestes a se arrebentar. Para muitos de nós, infelizmente, a linguagem e a única maneira que conseguimos compreender Deus falando conosco é a do forte vento, da grande tempestade e do barco afundando. Muitos de nós temos que experimentar uma grande e maravilhosa tempestade, que parece afogar, mas que salva da vocação. Ou melhor, que salva para a vocação. Você percebe o movimento que Jonas faz, fugindo da vontade de Deus? Ele vai de Jope, ou melhor, de Jerusalém para Jope, de Jope para o navio, do navio para o porão, do porão para o mar, do mar para a baleia. Jonas chegou no fundo do poço. Você se identifica com isso em algum momento? Fugindo, fugindo e fugindo. E para uns, ou para algumas, a única maneira de Deus falar com você é através do forte vento, da grande tempestade e do barco afundando. E isso é um princípio maravilhoso,
Porque se Jonas não fosse lançado ao mar, não haveria a pregação em Nínive. Então, às vezes, a melhor coisa que há na nossa vida é que Deus nos lance ao mar, e que nós possamos nos ver livres, vulneráveis e até mesmo inseguros, para que nós possamos lembrar da vocação e de quem somos nele e fomos chamados para viver nele. Jonas vai a Nínive, mas não vai senão através de uma tempestade. O que eu quero dizer para você aqui é o seguinte: que a proposta de Deus para trazer uma tempestade na sua vida, ou trazer na minha vida, não é te esmagar, não é te destruir, não é te aniquilar. A proposta de Deus é a chamar a sua vocação. Eu quero falar uma frase que vai te ajudar e vai me ajudar a corresponder ao chamado de Deus nessa noite. A única frase que eu queria que você talvez anotasse no seu celular, escrevesse ou gravasse no seu coração. Quer ver? Coloca a frase para mim. Isso. A tempestade não é para castigar, mas é para salvar a sua vocação. Terminei aquele relacionamento. Estou no fundo do poço. Será que Deus não está salvando a sua vocação? A minha empresa chegou num estágio crítico. Será que Deus não está salvando a sua vocação? Onde o dinheiro se tornou o ídolo e mamão da sua própria vida. Eu estou numa crise emocional. Será que essa não é a tempestade necessária para você dizer: Senhor, do ventre da baleia eu clamo a Ti, me coloque de volta no Teu propósito? Será que Deus não está chamando a nossa atenção sutilmente ou poderosamente para que nós nos alinhemos novamente à sua vocação? Nínive. Esse é o seu chamado. Esse é o meu chamado. Só que não iremos para lá enquanto não buscarmos o destino em Deus, porque todo destino do homem desvia do propósito. Jonas é uma luta entre aceitar a vocação e desertar dela, entre obedecer a Deus e fugir da sua vontade. E nós, irmãos, e nós, minhas irmãs, como podemos ouvir essa palavra hoje? Porque todos nós temos chamado aqui nesse lugar. Todos nós temos uma vocação no Senhor. Não pense que quando falamos em ação missionária é atravessar os oceanos e falar línguas estrangeiras. É também. Não pense que a ação missionária é estar entre os indígenas ou os menos alcançados no Brasil. É também. Mas quando falamos em vocação, eu falo a você, enquanto médico, dentista, enquanto profissional liberal, enquanto professor universitário, enquanto estudante do ensino médio, enquanto universitário, enquanto vendedor, eu falo a você enquanto líderes do lar, eu falo com você home office, eu falo com você que tem uma vocação no Senhor, porque a nossa vida é um chamado para servi-lo e manifestar a sua glória nesse mundo. Não, nós não nascemos para ficarmos ricos, nós não nascemos para compor famílias, nós não nascemos para termos sucesso pessoal, nós não nascemos para estabelecer um carreirismo, nós nascemos para glorificar a Deus, e se não vivemos isso, estamos indo para Tarsis. Se a nossa vida não aponta para a glória de Deus, estamos no caminho contrário. E a minha pergunta para você é: você vai escolher o destino, ou você vai submeter a ele? Por que Jonas não queria ir para Nínive? Pelo mesmo motivo que você e eu também não queremos aceitar o chamado. Pelo mesmo motivo que você íamos em Jope e fugimos para Tarsis. Sabe qual é? Nínive era a mais poderosa cidade da época. Uma capital com 500 mil pessoas, cujo exército era conhecido pela sua crueldade e os seus movimentos de tortura. Sabe qual era a prática comum que os ninivitas faziam com os soldados e principalmente com os pregadores profetas de Israel? Principalmente com profetas. Eles tinham a prática do escalpelamento. Escalpelar significa usar um bisturi para tirar a pele. Eles pegavam as pessoas e colocavam amarradas em tocos diante do sol escaldante, e com a pessoa viva eles começavam a tirar a sua pele. Só ficavam os músculos e os tendões à aparência. Quando não, eles faziam incisões para deixar os órgãos à mostra. É nojento, é cruel, é torturador. Agora você sabe por que Jonas está fugindo. Não é fácil ir para Nínive, queridos. Não é fácil assinar o contrato do chamado. Não é fácil submeter a vocação. Quem disse que seria? Jesus disse: se odiaram o mundo, ou melhor, se odiaram a mim, pode ter certeza que vão odiar vocês também. Paulo disse: todos que querem viver piedosamente vão sofrer perseguições. Não é fácil aceitar o chamado e não é fácil ir para Nínive.
Você sabe qual é a sua Nínive. Você sabe qual é a sua vocação. Você sabe o lugar do seu desafeto. Você sabe o lugar do seu conflito. Você sabe o lugar onde você tem que assinar aqueles papéis e você está com o coração profundamente entristecido por isso. Você sabe aquele lugar onde você frequenta. Você sabe aquele ambiente de zombaria. É muito difícil ser jovem em Nínive hoje, né, jovens? É difícil demais. Falar que é virgem no mundo de hoje, a Nínive é cruel. Expõe você nas redes sociais. Escalpela à luz do dia. Um adolescente, então, dizer para a sua turminha, eu sou o BV. BV é boca virgem. Nunca beijou. É uma zombaria sem limite, bullying. Sabe o que me entristece? Que tem gente da igreja, não do evangelho, tá, irmãos? Da igreja, é diferente. Gente da denominação e gente do evangelho. Gente da igreja, que é um acentuador desse movimento. Você sabe que não é fácil em Nínive, quando você chega naquela festa e tem Heineken, tem Brahma, tem Skol, tem Smirnoff, tem whisky, tem todo o cardápio para você entorpecer a sua alma. E quando você chega naquele lugar e diz, não, muito obrigado, eles falam, paz do Senhor, então, pastor. Você sabe como é difícil viver em Nínive, né? Só que muitos de nós cedemos e vendemos e negociamos, porque Nínive tem costume de expor seus profetas. Será que nós somos desses que fogem para trás, ou somos desses que cumprem o propósito? Porque eu quero deixar uma palavra para você aqui essa noite, simples e objetiva. Jonas gastou mais tempo fugindo do Senhor, e mais energia fugindo do Senhor, do que obedecendo à sua vontade. Um dia ele pregou, Nínive caiu de joelhos, e a glória de Deus se manifestou naquela cidade. E ele ficou 3 dias dentro do vento da baleia e fazendo o seu projeto de fuga do Senhor. Você está vendo? Mais tempo, mais recursos, mais energia, tudo isso gasto de uma maneira desnecessária, se ele tivesse compreendido o propósito de Deus sobre a sua vida. Eu quero dar uma palavra para você que veio aqui essa noite. Será que você não está gastando mais energia, tempo e recursos fugindo de Deus do que fazendo a vontade dEle? Aceite. Diga, Senhor, eis-me aqui. Me leve para Nínive. Não tem problema se vão me escalpelar. Não tem problema se vão me expor. Não tem problema se vão zombar de mim. Se vão me chamar de crente tolo. Se vão me chamar de criacionista infantil. Não importa o que Nínive vai fazer comigo, Senhor. Eis-me aqui para ser a sua voz. Eis-me aqui para ser o seu profeta. Eis-me aqui para ser o seu ministro. Não, nós não estamos falando de crentes de uma igreja doutrinada. Nós estamos falando de apóstolos que vão sair para abrir empresas, para manifestar a glória do Senhor. De profetas que vão levantar a sua voz, de universidades para declarar a glória de Jesus. De mestres que vão abrir a sua sala de aula para ensinar o propósito de Deus sobre as vidas das pessoas. Estamos falando de evangelistas que vão andar pela cidade para pregar o bom e santo evangelho. Estamos falando de pastores que vão cuidar de multidões. Nós não estamos falando de crentes de igreja, nós estamos falando de vocação, irmãos. Vocação, chamado, todos nós o temos. Basta saber se decidiremos por ele. Será que vale a pena? Você estaria disposto? Não, mas Nínive é muito pesada. Você tem um bom exemplo para seguir. Não é o exemplo de Jonas, infelizmente ele não é o nosso melhor exemplo, tá? Também não é o meu exemplo. Eu também já fui várias vezes em Jope. E não são poucas as vezes que Jope me atrai também. Mas nós temos um exemplo de alguém que não negociou em Jope, não fugiu para Tarsis, e que foi para Nínive para ser escalpelado naquele lugar. Você sabe quem é, né? Filipenses capítulo 2, versículo 5 fala sobre essa pessoa. Diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou como direito de apegar-se a esse propósito, mas a si mesmo se esvaziou, sendo reconhecido como servo. Foi visto como uma figura humana e habitou entre os homens. E foi obediente até a morte, e morte de escalpelamento, e morte de cruz. Sim, ele veio para Nínive. Sim, ele veio nos buscar. Ele veio me visitar na Nínive. Ele veio visitar você. Se Jesus, o nosso modelo, se Jesus, o nosso Senhor, não julgou com o direito de ser Deus e veio nos visitar e nos encontrar em Nínive, quem somos nós para recusar o chamado, irmãos?
Quem somos nós para recusar a convocação santa que Ele está fazendo para você e para mim? Jovem, adolescente, homem, mulher, empresário, empreendedora. Deus está nos chamando a uma convocação santa de sermos testemunhas em Atos 1:8. Testemunhas com poder. Na Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Quem somos nós para negar? Mas pastor, e se acontecer o que aconteceu com Jonas? E se acontecer o que aconteceu com aquela pessoa? Sabe o que aconteceu com Jesus? Ele morreu na Nínive dos homens. Mas o texto bíblico continua em Filipenses capítulo 2, agora no versículo 8. Pelo qual Deus o exaltou de uma maneira tão extraordinária, que deu o nome que está sobre todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará e declarará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos? Nínive não termina o propósito de Deus. Podem matar, podem escalpelar, podem torturar, podem zombar, podem tirar sarro, podem fazer o que for, mas eles não terminam com quem somos em Deus. Deus tem um chamado para você e para mim, para que em Cristo nós possamos seguir o mesmo exemplo, o mesmo sentimento e irmos a Nínive para pregar a palavra do Senhor. Por isso o chamado para nós essa noite, para essa semana, é a Operação Nínive. Operação Nínive. Não tive criatividade o suficiente para inventar uma palavra legal, como a gente estava fazendo até agora. Fiquei frustrado, irmãos. Mas o Espírito Santo falou, é Nínive mesmo, é só isso. A sua Nínive e a minha Nínive, desafiadora, constrangedora, complicada, é o lugar onde Deus está te chamando e me chamando, para sermos testemunhas do seu poder. Por favor, eu faço um apelo ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Não desça a Jope, porque lá eles vendem passagens, mas não são baratas, são caríssimas. Por favor, não entre no barco para Tarsis. Eu falo a jovens que estão aqui, talvez começando a trajetória, singrando os primeiros movimentos dos mares, não vá para Tarsis. Mesmo que seja difícil, finque o pé em Nínive e diga que a glória do Senhor me use nesse lugar, porque você vai gastar mais tempo fugindo da presença do Senhor do que obedecendo à vontade dEle. Vamos ficar em pé, queridos. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar essa canção. E que o Senhor te chame, te convide a não resistir mais. Feche os seus olhos. Concentre-se no que o Senhor está falando ao seu coração. E que tal hoje se render? Que tal hoje parar de fugir? Ou que tal hoje receber coragem para ser testemunha em Nínive? Que tal hoje receber recursos para você ir ousadamente naquele lugar? Você que está cansada, vivendo sem propósito na vida, você que está desgastado, correndo atrás do vento e nunca chegando em lugar algum. Essa palavra é de Deus para você. Há uma vocação, há um chamado, há um lugar de Deus que Ele te convidou a estar. E é no centro da vontade dEle, mesmo que seja Nínive, ainda continua sendo o melhor lugar. Enquanto cantarmos essa canção, eu quero convidar você a refletir e a você dizer, Senhor, eis-me aqui. Se o Senhor quer contar com alguém, eu não consigo subir nesse púlpito e pregar, mas eu posso servir no meu consultório. Eu não consigo cantar como esse ministério de louvor, mas eu posso ser uma bênção no meu bairro. Eu não tenho habilidades artísticas como o do Hudson para contação de história, mas eu posso servir em lugares vulneráveis. Deixe Deus falar com você. Onde for a sua Nínive, Ele vai aquecer o seu coração nesse momento. Vamos cantar e vamos orar.